quem não me conhece ou não me acompanha, para a gente ir criando esse hábito de vocês me conhecerem. Pessoa Elvis, né? Pessoal, meu nome é Elvis, sou técnico em eletrotécnica, trabalho na área da engenharia elétrica, na área de consultoria, construção, projetos há quase 8 anos. Trabalho com projeto de redistribuição, subestação, múltiplas unidades e consultorias. Isso há 8 anos, pessoal. Há quase 8 anos, desde 2012 que eu trabalho nessa área. E, né, finalidade de eu começar a fazer essa live. A finalidade, pessoal, de eu começar a fazer essa live é levar o conhecimento, um conhecimento prático. Não é conhecimento teórico baseado em teoria, não. O conhecimento prático é o que a gente faz no dia a dia. É os problemas que a gente vê no dia a dia que a gente vai resolvendo, tanto em projeto quanto na execução. Aí a finalidade disso dessas lives, é eu fazer uma live toda semana falando sobre projeto de redistribuição, padrão concessionária e a gente ir trocando ideias, trocando conhecimento, né? Meu conhecimento prático que eu tenho aí na área, pra gente ir construindo aí uma comunidade, uma coisa bem legal, pra gente mais pra frente aí conseguir fazer um trabalho de conscientização, vamos dizer assim, da área de redistribuição, que pelo que eu venho pesquisando nesses 8 anos, eu nunca vi ninguém falando sobre projetos de redistribuição da parte prática mesmo, do que você vê, do que as concessionárias pedem, de como você tem que tentar entender a cabeça da concessionária, né? É difícil, mas com o tempo a gente vai levando isso e aprendendo e levando conhecimento, beleza? Só recapitulando, meu nome é Elvis e eu falo aqui no Instagram sobre projeto de redistribuição padrão concessionária. Alisson Silva, até quantos kV vocês podem usar aí por tráfego? Aqui é uma subestação aérea, a gente consegue fazer até 300 kVA, né, numa subestação particular. Agora já na redistribuição, se eu não me engano, até 112 mil a gente consegue fazer aí a redistribuição pública até 112 mil. Então vamos lá, o tema dessa live de hoje é tipos de rede na média tensão. Pessoal, existe na média tensão, nesses anos que eu estou convivendo aí na área da engenharia elétrica, com os processos de redistribuição, né, no projeto de redistribuição, existem algumas configurações de redistribuição. Pedro, deixa eu só ver o Pedro aqui. Acho que esse. Isso mesmo, Pedro. Pouca gente que fala a respeito só de projeto de redistribuição. Existe um pessoal que fala, mas não fala referente a projetos mesmo, né? Projeto mesmo. Pra gente ir se conectando com essa área, né? Porque é uma área boa. Pessoal, a gente vai falar aqui de redistribuição, né? Tipos de redistribuição na média tensão. E a primeira rede que a gente vai falar, como da live passada, pessoal, a gente estava falando das redes nuas, redes de cabos nus, cabos de alumínio, né? E cabos de cobre nu. E a gente vai falar das configurações, as configurações dessa rede. O que eu digo de configurações? De como ela é montada lá, né? Como ela é projetada. Que é em estilo N, que é com cruzeta T, com a sua fixação central, estilo N, né? Que é N, o significado de N é normal. Eu ainda não achei por que normal, né? Mas pelo que eu pesquisei, é porque ela é fixada no poste com a fixação da cruzeta central, né?
A gente vai falar do estilo N, pessoal, que são esse tipo de configuração. Essa rede de distribuição aqui, ela não é mais usada em urbanização. Aqui você pode usar essa rede aqui no estilo N, que é redes de distribuição com cruzetas tipo T, né? Ou tipo T, ou com aquela barra fixada por mãos francesas, que em algumas normas diz que essa configuração estilo N com mãos francesas, fixada com mãos francesas, deixa eu ver se tem aqui. Ela tem uma configuração chamada, que o pessoal chama de T1, T2, mas vamos fixar aqui na configuração N, que é esse tipo aqui de estrutura. Vocês estão vendo aqui? Esse tipo de estrutura. Esse tipo de estrutura, pessoal, é em cruzeta tipo T, que eu chamo de 1,90 m. Essa estrutura aqui, pessoal, é a N1. Ela é uma estrutura utilizada em tangente. Tangente que a gente diz é tangente linha reta, né? Utilizada em linha reta. E eu também chamo como estrutura de sustentação. Essa estrutura aqui, ela não pega quase peso nenhum. Ela é uma cruzeta com 3 isoladores de pino ou isoladores tipo topo, né? Alguns pessoal chamam de isolador tipo topo. Aí, por que eu chamo essa estrutura aqui? O nome dessa estrutura aqui é a N1. Por que eu chamo ela de estrutura de sustentação? Porque ela só vai pegar aqui, pessoal. Ela só vai passar o cabo aqui em cima, sustentando o cabo. Ela não vai ter ângulos acentuados, vai ser só um ângulozinho quando tem besteira mesmo, que não faz esforço nenhum, né? E ela vai aqui só sustentando. Beleza? Essa é a estrutura N1 na rede de distribuição com cabos nu, pessoal. Essa aqui a gente utilizava isso nas antigas. Isso aqui é uma apostila, pessoal, que eu ganhei na época que eu estudava. Um professor que fez isso aqui pra gente, e foi aonde eu peguei o hábito de pegar as normas e fazer em estilo livreto. Isso aqui já tem um tempinho já. E agora a gente vai para a estrutura N2, pessoal. Estrutura N2. Estrutura N2 com cruzeta tipo T, 1,90 m. Vocês estão percebendo aí que ela tem 2 cruzetas de sustentação e 6 isoladores de pino tipo topo. Vocês estão entendendo? O que eu entendo nessa estrutura aqui? Que ela é uma estrutura, pessoal, que ela vai pegar alguns ângulos, né? Ela vai pegar uns ângulos, ela pode pegar uma sustentação de ângulos. Ela tem 2 cruzetas na estrutura, N2 com 2 cruzetas. Ela divide o peso entre essas 2 cruzetas e ela pode fazer um ângulozinho, né? Você quer fazer um ângulozinho aí de 45 graus, 35 graus para passar, você pode projetar essa estrutura chamada N2. Pessoal, eu vou falar aqui das principais estruturas, né, que é a base, que eu digo, né, é a base, estrutura de base, entendeu? Vamos agora para N3. N3, pessoal, olha a N3 aqui, ó. N3, estruturas de finais de rede, pessoal. Vocês estão vendo que ela tem 2 cruzetas e 3 isolador de disco ou isolador de ancoragem. Muita gente chama isolador de disco, isolador de ancoragem e isolador bastão. A gente tem que ficar muito ligado nisso, porque existe alguns materiais dentro da rede de distribuição que tem vários nomes, pessoal.
que tem vários nomes. Aí você tem que ficar ligado nisso. Se não, um cara chega para você e fala assim: eu quero um isolador bastão. Você não sabe o que é isolador bastão, mas é o isolador de ancoragem, que também é chamado de isolador de disco. Olha o problema. Aí, essa aqui é a N3 utilizada em finais de rede, pessoal. Em finais de rede. Aqui a gente não vai falar muito dessa estrutura, porque ela não é uma principal, ela é uma derivação de uma estrutura principal. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem como exemplo. Aqui é uma N3.3, pessoal. Tá vendo que ela chega em N3 como se fosse um final de rede, e deriva também N3. Ela faz um ângulo aí de 90 graus, né, pessoal? Isso aí é utilizado para a gente fazer ângulos de 90 graus. Ela não é uma estrutura principal, ela já é derivada da estrutura N3. Só mostrar aqui para vocês ficarem ligados. Outra estrutura principal, pessoal, é a estrutura N4. A N4, pessoal, eu utilizo muito na hora de projetar. N4, vocês vão ver outra também que é a mesma configuração, é a mesma função, só que com modos de execução e de construção diferentes. Vocês vão ver mais para frente. A N4, pessoal, eu utilizo muito para amarração de rede, para a gente amarrar a rede. A N4 é essa aqui, ó. N4, elas são com 6 isolador de disco ou isolador de ancoragem, com 2 cruzetas e 3 isolador de topo ou isolador de pino. Isso é uma estrutura, pessoal, para ancorar. Ela tanto faz a ancoragem da rede, né? Eu costumo utilizar isso quando eu estou fazendo uma rede nua num rural, que é particular. A gente costuma utilizar esse tipo de estrutura aí para fazer a amarração da rede. A gente sai lá da derivação, né? Vamos dizer assim que a gente está saindo aqui. Aqui é o posto da concessionária. Aqui é o posto da concessionária. Aí a gente vai pegar aqui, né? A concessionária vai interligar aqui. Eu já começo aqui, pessoal, com o N4, que é para amarrar, fazer o amarramento aqui dessa rede aqui. Ela vai ficar amarrada aqui. Aí vamos supor que eu tenho uns 500 metros que eu tenha 900 metros de rede para fazer. Aí eu venho com ela, aí eu boto N4 aqui para fazer a amarração no começo da rede, e vou colocando, né? É um terreno linear, bem organizado, não tem muito acidentado. Aí eu venho N1, que é só para sustentar aqui, ó, N1 com um vão máximo de 50 metros, só N1 aqui. Aí quando chegar mais ou menos aos 400 metros, aí eu já coloco outra amarração da rede, que é uma N4. Aí eu costumo colocar a cada 400 metros uma N4 para fazer a amarração da rede, porque você fazendo essa rede bem organizada, bem alinhada e amarrada, o poste ele não vai sofrer muito tensionamento, né? Você tá aqui, ó, você coloca peso aqui, o poste está aqui, ó, ancorado. Ele não vai puxar nem para um lado nem para o outro, entendeu? Essa aqui é a minha ideia. Por que eu faço isso? Eu já fico pensando na construção, na execução da rede. Eu não só projeto pensando na configuração do terreno assim. Um exemplo, eu posso colocar vamos supor assim, eu posso colocar um N2 aqui, você está entendendo, no começo, um exemplo, posso colocar um N2, né, para ficar até mais barato no custo, entendeu? Só que quando eu for puxar essa rede, ela vai puxar, ela não vai ancorar, você está entendendo? Por isso que eu sempre começo com a N4, porque aqui ela vai estar amarrada de um lado, amarrada do outro, ancorando a rede, e venho com a N1. Vamos para a próxima, pessoal. Essa aqui são as principais estruturas. É como se fosse não tem as cores primárias. Pronto, essas estruturas que eu falei aqui
que é N1, N2, N3 e N4, são as estruturas primárias. Dessas estruturas, aí você faz as derivações, os arranjos, entendeu? Vocês vão ver aqui na próxima que eu vou mostrar para vocês, que é de rede nua também, que é a mesma linha de pensamento, só que construção diferente. Vou mostrar aqui para vocês. A gente agora vai para estruturas de redes nuas, agora com o que eu chamo de cruzeta tipo L, né, que é a configuração B, que é a B1, que é a beco, né, que ela faz um afastamento da rede referente à calçada, né, é muito utilizado em ruas estreitas, em calçadas pequenas, né, para fazer esse afastamento da rede referente às edificações, que é isso aqui, pessoal. Vocês vão ver que é a mesma linha de pensamento. B1, estrutura B1, estrutura tipo beco, o pessoal chama de estrutura tipo beco. O B é de beco. Ó. B1, vocês estão vendo a configuração dela aí? Ela é em cruzeta tipo L, que eu chamo, né? Cruzeta tipo L de 1,70 m, com a sua configuração afastando, né? Que é, imaginando aqui, pensando, ela tem um braço, ela faz um braço para afastar, né? Postar aqui, ela bota a rede para ser afastada da edificação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso a configuração beco, né? Ela afasta. E a configuração é a mesma. Ó. N1, estrutura tipo L, que eu chamo, com cruzeta tipo L de 1,70 m. Material utilizado: 3 isoladores tipo pino ou isoladores de topo, pessoal. Agora vamos para a próxima. Existe uma configuração também, pessoal, da B1 para 36 kV, que ela é o mesmo, que eu digo assim, o mesmo funcionamento, mas utilizado para estruturas para 36 kV, que os cabos são com bitolas maiores, são mais pesados. Aí a concessionária, né, caracteriza com um peso maior. Aí a tipo beco para 36 kV é nessa configuração assim, ó. Ela é uma viga, né, fazendo o papel da cruzeta, sustentada com a mão francesa. Isso aqui, o pessoal, né, em redes novas, o pessoal utiliza isso para 36 kV. Mas aqui na região eu já vi essa configuração aqui para 3.8 kV. Vocês estão entendendo? É uma configuração que aqui na norma está dizendo que é 36 kV, mas você pode ver em 3.8 kV também. Não se apega muito a isso não, porque às vezes a gente, né, peca por não ter o conhecimento, né, da prática. Na norma diz que essa estrutura aqui é para 36 kV, mas na prática, quando a gente andando aí pelo mundo e vendo as redes configuradas aí no mundo, a gente vê isso também na 15 kV, né, que é 3.8 kV, que o pessoal diz aqui. Vamos agora para B3. Olha B3. B3, como eu tinha falado, né? O 3 significa o que? Significa que a gente vai usar ele em finais de rede, né, para sustentar o finais de rede. Qual material usado aí nessa B3? 3 isoladores de disco, ou isoladores de ancoragem, ou isoladores de bastão. E isso aí vai depender da região, como é que chama esses materiais. Vamos para a próxima.
esqueci de falar aqui, com duas cruzetas, entendeu? Dividindo o peso, porque no final de rede ele pode, né, acontecer algum acidente dentro do trecho da rede, aí se coloca duas cruzetas para se dividir o peso, porque às vezes se um carro bater num poste, se o carro bater num poste, esse final de rede aguentar a pressão. Basicamente essa é a finalidade. Olha aqui a B4. B4 é aquela mesma situação que eu estava falando para vocês. B4 é utilizada para ângulos acentuados, como ângulos até 90 graus, mas também é muito utilizado para ancoragem de rede, sustentação de rede. E é o que eu no meu pensamento, é o que eu projeto desse jeito. Eu não utilizo muito essa rede aqui para fazer derivações de até 90 graus, não. Eu não gosto de fazer, só quando é necessário mesmo. Eu utilizo essa configuração de B3 para a gente fazer ancoragem da rede. Aquela mesma situação que eu expliquei a você. Primeiro poste da rede já começa aqui com a B4. Durante a rede vou colocando estruturas de tangente, né, observando a topografia e os ângulos que vão fazer. Só aqui, ó, só para sustentação. No final de rede, normalmente quando a gente bota um final de rede numa rede nua, a maioria das vezes é para colocar o transformador. Aí a gente sempre coloca o padrão B3 para sustentar a rede e fazer a derivação para um transformador, ou até mesmo fazer aquela configuração que eu disse a você, que é um arranjo, né? Que chega B3 aqui, e para fazer a derivação sai um B3 também, né? O pessoal muito chama de B3.3. Isso é o que a gente utiliza aqui. Deixa eu ver aqui, nessa norma aqui da Neoenergia, ele não tem dizendo a estrutura B2. A gente não viu aqui a B2, a gente viu a B1, a B3 e a B4. Nessa norma da Neoenergia não tem, que é o que eu utilizo. Mas a B2 existe na ABNT, que é onde as concessionárias têm a sua base, que a concessionária pega a base de estruturas de redes na ABNT, e eu fui atrás e procurei. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês a B2. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a B2. A ABNT que as concessionárias têm como base para fazer as normas delas, né? Claro que ela tem as suas configurações, cada concessionária tem a sua norma, né? Mas ela pega como base essas de cabos NUR, para utilizar cabos NUR, a ABNT que eles usam, né? Que a ABNT é a NBR, é a 15688 de 2012. Essa norma da ABNT que a concessionária pega como base. Vou mostrar para vocês aqui. Com a ABNT. A ABNT, meu querido, é a 15688 de 2012, NBR, né? ABNT NBR 15688. Essa aqui, ó. Essa aqui que é a base que as concessionárias pegam para fazer as suas normas. Beleza? Deixa eu só achar aqui. Vocês estão conseguindo compreender aí, pessoal? Dá um ok aí, dá um joinha aí para a gente ficar sabendo aqui
Se eu me enrolar um pouquinho aqui, pessoal, não se importa, não é porque eu não sou acostumado a fazer esse tipo de interação, né? Eu tô pegando a manha aqui agora, né? Aqui, eu achei, não sei se vocês vão conseguir ver, e é até interessante aqui, ó. É até interessante para vocês verem como a configuração da ABNT muda de uma norma, da ABNT e da norma. Vou marcar aqui. Vocês estão conseguindo ver ainda? Eu marquei com caneta AB2. Onde eu marquei com caneta aí é AB2. Você está vendo a configuração dela aí? Ela é configurada com uma cruzeta, né, tipo coluna, sustentada em mão francesa. Você viu aqui a B2? Na norma da concessionária já é diferente. Essa B2 aqui da norma da ABNT, da NBR, ela é configurada, né, com uma cruzeta tipo coluna sustentada por mão francesa, né? Na norma da concessionária, essa estrutura aí é uma B3, mas para 36 kV. Vocês estão entendendo? Como muda besteira, é só configuração de construção. Na norma aqui da Neoenergia que eu peguei, ela não tem a configuração B2, ela só tem B1, B3 e B4. A B2 ela tirou, entendeu? Só para vocês ficar ciente da situação. Beleza, pessoal? Essa aí foi as configurações B, que é estruturas tipo beco, que são estrutura B1, B2, B3 e B4, que são as principais estruturas. B1, estrutura em tangente, né? Que a gente fala estrutura utilizada em tangente ou em ângulos de até 6 graus, mas é estrutura utilizada em linha reta, né? No popular. Estrutura B2, utilizada em pequenos ângulos, né? De 30 a 45 graus. Eu não gosto muito de utilizar para fazer muito esforço na B2, porque eu não acho que fica uma rede bem assim sustentada, para não fazer muito esforço no poste. Aí eu faço poucos ângulos. Eu costumo colocar a configuração B2 em esquinas quando a gente faz, né, a rede de distribuição de cabos em esquinas, ou antes de esquina, ou antes de um transformador, por exemplo, né? Eu boto aqui um poste aqui, o próximo poste é do transformador. Eu boto uma B2 aqui porque ela fica sustentando o peso nas duas cruzetas, ela não faz muito peso no poste transformador. Eu costumo colocar, a maioria das vezes, a configuração B2 ou C2 sempre antes de um transformador. Quando é final de rede, no caso, né? Um transformador é o último poste. Aí eu vou colocar uma N3, né? Que a configuração é N3TR, né? Que é N3 trafo. Aí eu coloco a maioria das vezes sempre eu coloco uma B2 antes de um transformador. Quando assim a concessionária permite, né? Porque no caso aqui da Neoenergia, ela não permite. Agora, se eu fosse fazer uma rede particular, que eu não vou doar a CELP, aí sim eu poderia entrar dentro dessa configuração. Pessoal, hoje em dia, na maioria das concessionárias, aonde que a gente pode projetar essa rede nua, né? Aonde é que a gente pode projetar? Em áreas de agressividade, pessoal. Em áreas de agressividade é onde a gente pode projetar essas redes. Quais são as áreas de agressividade que a gente pode projetar? Salina, né? Salina, gesseira,
Porque as gesseiras, quando a gente, se você observar, em algum lugar, você passar e ver aquele meio branco assim, a gesseira solta muito pó, e isso, se a gente bota uma rede compacta, eles vão criando um zinabre e vai fechando o curto. Gesseira e em área industrial é aonde a gente consegue projetar hoje em dia, em um loteamento, falando de urbanização, redes de distribuição de média tensão em cabos nu. O que complica em cabos nu utilizado hoje? Aqui na minha região a gente usa muito cabos nu aonde? Em Salina, em Beira-Mar, ou no caso aqui da minha concessionária, em até 500 metros do mar a gente tem que utilizar a rede nua. Só que o que complica agora? Antigamente a gente conseguia colocar em cabo de alumínio com alma de aço. A gente conseguia colocar. Hoje em dia a gente não está podendo mais projetar com cabo de alumínio com alma de aço. O que a concessionária pede? Ela pede em cobre nu. Hoje em dia cobre nu está muito caro. Se já estava caro há um ano atrás, há 8 meses atrás, hoje em dia o cobre aumentou 50% ou mais. Aí não é viável a gente fazer uma rede de distribuição em cabos nu. Beleza, pessoal? Só que quando a concessionária exige, né, aí a gente tem que fazer. O que acontece com isso? O custo vai lá para cima, porque o cobre ele aumentou. Antigamente a gente fazia em cabo nu, era preferível fazer em cabo nu, porque a gente conseguia utilizar o alumínio. E o alumínio era muito mais barato do que a gente comprar o alumínio coberto, que era o XLPE. Aí a gente não projetava a rede compacta, a gente fazia de tudo para projetar a rede em alumínio. Só que hoje em dia a rede de alumínio ficou mais cara do que a rede compacta, falando do cabo de cobre nu. Pessoal, vou dar uma carreirinha aqui porque senão a gente não vai conseguir terminar. E agora a gente vai falar da estrutura. Não sei se vocês ouviram falar, estruturas de média tensão, né, de redistribuição de média tensão de multiplexada. Na minha concessionária ele chama isso de estruturas para rede isolada de distribuição de até 15 kV. Só que na NBR ela chama de estruturas, deixa eu ver aqui. Isso é um tipo de rede, pessoal, que é pouco utilizado. Eu vi isso na minha região aqui poucas vezes. Eu vi isso na Beira-Mar, onde tem muita aproximação das edificações, né? E na NBR a NBR é NBR 16615, rede de distribuição de energia em cabos multiplexados na média tensão. Vocês já ouviram falar disso aí? Me diz aí, dá um alô aí, pessoal, enquanto eu bebo água aí. Se vocês já ouviram falar de rede multiplexada na média tensão. No caso, esses cabos são isolados, né? Então vamos lá. A rede multiplexada na média tensão é uma rede que a gente vê pouco, né? Por quê? Por conta do seu alto custo, né? E é uma das redes que estão sendo utilizadas pouco. Eu vi isso aqui na minha região e em estados vizinhos 2 vezes. Eu vi isso aqui no centro do Recife, porque as calçadas são muito pequenas e a edificação fica muito próxima. Eu já vi isso no centro do Recife e já vi em João Pessoa, na orla de João Pessoa. Eu já vi esse tipo de rede de distribuição de média tensão multiplexada. Por que multiplexada? Ela tem como sustentação, a rede multiplexada,
ela é sustentada por um cabo, no caso da média tensão, ela vai ser sustentada por uma fase. Ela vai ter como cabo mensageiro a própria fase, e os cabos são isolados. E qual é a configuração dela? Vou mostrar para vocês agora a configuração. As siglas das estruturas. Na NBR 16615 de 2018, as estruturas da média tensão em cabo multiplexado, ela tem as seguintes siglas, que é PI, protegido e isolado. Aí vem as configurações PI1, que é, aí você lembra logo da estrutura N1 ou B1. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é da NBR, ó, tá vendo? Da NBR. É a PI1, estrutura utilizada em tangente, a mesma coisa que a gente está falando aí das redes anteriores. PI1 no caso da rede multiplexada, estrutura utilizada em tangente. Aí a gente vai para P2. Olha a P2 aqui, ó. Isso aqui, pessoal, da norma NBR. Aqui tem a NBR, ó. Você dá a estrutura NBR. P2, utilizado em ângulos até de 10 a 45 graus. Aquela mesma configuração que a gente está falando aqui desde o começo, né? Só muda aí o tipo de cabo e o tipo de estrutura para ser construída, mas a finalidade é a mesma. Aí vem para P4. O que a gente falou? No caso aqui, ó, PI4. Esse PI4 é uma estrutura utilizada para amarração da rede, para sustentar a rede. Beleza, pessoal? Essa é a rede multiplexada na média tensão. Ela é pouca utilizada. Por quê? Porque os cabos são mais caros. A estrutura em si não é mais cara, mas, né, eu não fiz uma pesquisa, mas eu não creio que é tão mais cara do que uma estrutura da rede compacta, um exemplo. Mas os cabos, por ser isolados, eles são muito mais caros. Beleza? E pra gente, e só um adendo aqui. Aqui é a NBR que a gente utilizou como base aqui para eu explicar a vocês a rede de média tensão multiplexada. Essa é a NBR. A sigla dela, a PI1, né? A sigla dela na NBR é de um jeito. Já no grupo Neoenergia, pessoal, já muda. Essa aqui seria uma PI1. Aí vocês têm que ficar muito ligados nisso. Às vezes na norma tem uma nomenclatura, mas na norma da ABNT tem uma nomenclatura, mas na norma da sua concessionária a nomenclatura já é diferente. Olha, a nomenclatura aqui já muda. É o STA70. Vê como muda. Não tem nenhuma um pouco de lógica, né? Porque na NBR, né, a gente sabe que PI é protegido e isolado, né? A configuração. Mas vamos para frente que a gente só tem 6 minutos, pessoal. Vou falar rapidinho aqui para a gente finalizar, para a gente terminar isso em 1 hora. Falando de configuração, a gente vai agora para a configuração da rede compacta, né? Ou rede space, que o pessoal fala, que é a CE, com a sigla CE. O que significa CE? CE é compacta em espaçadores. Eu trouxe até um espaçador aqui para mostrar a vocês.
A rede é compacta em espaçadores, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui é um espaçador. Espaçador losangular ou cavalo marinho, que o pessoal chama por aí. Cavalo marinho. Beleza, pessoal? E a configuração, como é? Aquela, aí você lembra do começo. Compacto em espaçador, sigla CE1. Aí a gente vem a finalidade. CE1, utilizado em detergente. Aí você vai para uma CE2. CE2, utilizado em ângulos, pequenos ângulos, pessoal. A CE2, né? Utilizado em pequenos ângulos. Aí você vai para CE3. CE3. O que é CE3? Que a gente chama, né, lá do começo que a gente fez, a CE3 é utilizado, sempre que tem um 3 no final, é utilizado em finais de rede. CE3. Beleza, pessoal? CE3, olha a CE3 aqui, utilizados em finais de rede. E por último, com as estruturas principais da rede compacta, né, que é o CE, compacta em espaçadores, vem a CE4, pessoal. CE4, como a gente já tinha falado, o que a gente usa na configuração 4? O que a gente usa? A gente usa para ângulos mais acentuados e para amarrações de rede, como eu já venho explicando desde o começo, como é que a gente faz essa amarração de rede numa rede, por exemplo. Beleza, pessoal? Quais são as configurações principais da rede compacta? CE1, CE2, CE3 e CE4. Essas 4 configurações são as principais na rede compacta. Com essas 4 configurações, você consegue fazer as derivações, os arranjos, instalação de equipamento e assim vai. Beleza, pessoal? Só para a gente recapitular, quais são as configurações da rede multiplexada na média tensão, tendo como base a ABNT, porque na minha concessionária aqui, a Neoenergia, a sigla já muda, mas a finalidade é a mesma. Na ABNT 16615, a configuração da rede multiplexada de média tensão é a seguinte: é a PE1, PI1, PI2, PI4 e PI3. Do mesmo jeito que a gente vem falando, a finalidade é a mesma, só muda o jeito de projetar, o jeito de configurar. Beleza, pessoal? Só para a gente finalizar, pessoal, falta aqui 2 minutos para a gente finalizar, que a live vai acabar aqui. Quais são as normas que as concessionárias têm como base para fazer a sua norma? Em cabos multiplexados, né? Cabos cobertos fixados em espaçador na rede compacta, qual é a norma? A norma é 15992, NBR 15992. Essa é a norma que as concessionárias pegam como base para fazer suas normas na rede compacta. Qual é a norma que a concessionária pega para fazer a rede multiplexada de média tensão? É a NBR 16615. Beleza, pessoal? Qual é a norma que a concessionária pega para fazer a rede aérea nua, que elas pegam como base? Qual é a norma? É a norma NBR 15688. 15688. Igor Formação. A rede de média tensão subterrânea, eu não peguei. Eu até vi, mas essas são as redes que a gente mais usa aqui na região. Pessoal, vai finalizar aí, pessoal.
a live vai acabar.